Vamos lá, professor Everton Vieira na área. A gente vai fazer uma abordagem aqui para você relembrar ou fixar, né, os conceitos de análise sintática, ok? É um assunto que representa o coração da gramática, é um assunto em que muitos, quando chegam a ele, desistem, né? Porque aqui você tem que ter um certo repertório para poder seguir. E é isso que eu vou mostrar para vocês aqui. Vamos lá. A gente vai bater a análise sintática basicamente em cima disso daqui. Vamos falar dos termos essenciais, não do predicado, mas apenas do sujeito e suas classificações. Os termos integrantes, que é objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva. Termos acessórios, adjunta de nominal, adjunta de verbial, aposto. Tem o vocativo também, que é o termo independente, mas eu coloco nesse balaio aí, tá? Então vamos aí às questões para você dar uma analisada, né, e ver como é que foi o seu desempenho, né, nas questões de análise sintática. Vejamos aqui, questão de número 1 diz assim: o termo destacado na oração. Este mês não consegui pagar minhas dívidas. O termo em destaque, que no caso ali, minhas dívidas, classifica-se sintaticamente, então ele quer a função sintática do termo minhas dívidas. Não adianta no dia da prova, porque o seu estudo ele tem que ser voltado para o dia da prova. Você está na sua casa, no seu quarto, no seu escritório, fazendo as questões, não pode se imaginar ali. Imagine-se lá, no local de prova. Então, lá no dia da prova, caraca, ele quer a função sintática do termo minhas dívidas. Mas eu não vou ali primeiro. Primeiro eu vou ao verbo. Quem foi que não conseguiu pagar? Quem não conseguiu pagar? Eu, sujeito oculto, eu. Everton, mas a questão não pede, mas isso vai fazer com que você não erre. Agora arrasta. Este mês eu não consegui pagar o quê? Porque quem paga, paga alguma coisa. Quem paga, paga alguma coisa a alguém. Aqui ele não me deu o a alguém, só me deu o algo. Aí, este mês eu não consegui pagar o quê? Então o verbo pagar aqui neste contexto, já que eu fiz a pergunta igual a o quê? Então já sei que o verbo pagar neste caso aqui, ele não é bitransitivo. Ele só é apenas verbo transitivo direto e o termo em negrito é um objeto direto. Simples assim, fácil, acabou. Acha o verbo que leva você ao sujeito. Vem arrastando a oração. Fez a pergunta igual a o que, objeto direto. Se for de que ou de quem, a quem, com que ou com quem, em que ou em quem, certamente será um objeto indireto. Mas aqui é o objeto direto, gabarito letra D, questão de número um. Tá? Número 2 coloca assim: dentre as expressões destacadas nas alternativas, a que exerce a mesma função sintática do segmento sublinhado em. Vamos ver. Uma nova área de pesquisa surge para lidar com o problema. Aí, o que é que surge? Uma nova área de pesquisa. Agora, surge para lidar. Quem lida, lida com alguma coisa. Caraca, para lidar com o quê? A pergunta é diferente de o que ou quem. A pergunta é para lidar com o quê? Quem lida, lida com alguma coisa. O verbo lidar aqui, puxar para cá, ele é verbo transitivo indireto, então já sei que o com o problema, perdão, com o problema, objeto indireto. Então tem que achar um objeto indireto agora nas opções, vejamos. Governos, organizações e empresas de diversos setores dependem cada vez mais. Mas aí, quem depende, depende de. Dependem de quê? Das tecnologias da informação e comunicação, objeto indireto sem suspense, porque quem depende, depende de alguma coisa ou de alguém. Gabarito letra A. Everton, por que não é letra B? Vamos ver. O gasto energético de data centers, instalações com robusto poder. Aqui tem um valor adverbial, tá? Instalações com robusto poder, tá? Um valor adverbial. Ou, se tiver um caráter adjetivo, instalações com robusto poder. Aqui, caráter adjetivo é um AA de adjunto, A de nominal, porque caracteriza instalações. Veremos no futuro próximo, está no NAPAL, adjunta de nominal. Mas na prova, não marcaria. Por quê? É termo preposicionado, mas não está ligado a verbo, então não pode ser objeto indireto, fora. No último ano, com dados disponíveis, vê lá, em 2023, último ano com dados disponíveis,
Aqui também, último ano com dados disponíveis, tem um caráter adjetivo, aqui uma locução adjetivo, um AA de adjunto adnominal. Não está ligado a verbo, não poderia marcar objeto indireto. É letra A pra caramba, entendeu? Desempenho comparável ao dos modelos da Open, da Google, mas com custo, aqui tem um valor adverbial, mas com custo substancialmente menor. Aqui é um adjunto adverbial, tá? Mas na prova eu não marcaria objeto indireto, tá? Vou dar para cá. Adjunto adverbial, não é. E por último, é possível desenvolver o quê? A IA de boa qualidade. Aqui é objeto direto, né? Porque quem desenvolve, desenvolve alguma coisa. Objeto direto, objeto indireto, perfeita e agradável aos nossos olhos, letra A. O que eu quero dizer a você, vamos supor nessa prova aqui, e aqui deu ruim para mim, eu não entendi. Mas você iria acertar. Porque o único termo preposicionado ligado a um verbo transitivo indireto encontra-se na letra A. É assim que se passa. Tudo bem? 3. Na sentença em destaque, o policial, ou melhor, a policial é estimada pelos colegas. A função sintática do termo em destaque é o quê? Eu não sei. Primeiro eu vou ao verbo, que no caso aqui eu vou à locução verbal. Quem é estimada? A policial. É um sujeito paciente, porque ela não estima, ela é estimada, sofre ação. Pelos colegas, eu posso marcar como objeto indireto? Não, porque apesar de ser um termo preposicionado, ele não está ligado a um verbo transitivo indireto, ele está ligado a uma locução verbal, ser mais particípio. Posso marcar agente da passiva, gabarito letra C? Você pode marcar gabarito letra C, agente da passiva. Só que no dia da prova, não é porque é um termo preposicionado ligado a uma locução verbal que você vai marcar isso daí. É agente da passiva porque quando você joga na voz ativa, ele exerce a função de sujeito, ou seja, os colegas jogando na voz ativa. Vai ficar assim, ó. Os colegas estimam. Os colegas estimam a policial. Por isso que a gente dá passiva. Por quê? Quando eu jogo na voz ativa, este termo preposicionado aqui, ele exerce a função do sujeito, tá bom? Então, o gabarito aqui da questão de número 3 a gente dá passiva, letra C de casa. Vamos para a próxima questão, questão de número 4. Vamos ver a oração. Em um mundo cada vez mais digital, tem surgido um novo termo, dois pontos, a solidariedade de dados é constituída respectivamente pelos termos. Vamos ver. Adjunta de nominal. Vamos ver. Ó, vou ao verbo. O que tem surgido? O que tem surgido, tá? Um novo termo. Sujeito. Um novo termo. Aqui nós temos um sujeito. Aqui nós temos a locução verbal, né? Aqui a locução verbal. Agora, tem surgido um novo termo. Quando? Em um mundo cada vez mais digital. Então, aqui, ó, já matei a charada. Aqui nós temos um adjunto adverbial. Por quê? O que tem surgido, sujeito? Um novo termo tem surgido. Quando? Em um mundo cada vez mais digital, ou onde, né? Não importa, mas aqui é um adjunto adverbial. Tudão aqui é adjunto adverbial. Tá? Então nós temos um adjunto adverbial, a locução verbal, né? Beto, mas agora ele colocou ali locução verbal, transitiva direta, transitiva indireta. Vamos chegar lá. Quem é que manda ali? O teu verbo surgir, surgir. Quem surge, surge em algum lugar. Ou que surge, surge. O verbo surgir, ele é intransitivo. Então é uma locução verbal intransitiva. Adjunta adverbial, locução intransitiva. Aí depois vem o sujeito, um novo termo. E aqui agora um aposto explicativo. Ele traz essa ideia, né, de aposto explicativo. Aí letra D, hein? Gabarito, questão boa essa. Letra D. Adjunta adverbial, locução verbal intransitiva, porque o verbo surgir, ele é intransitivo. O sujeito, o novo termo. A solidariedade de dados, um aposto explicativo. Vocês viram a importância de achar primeiro o verbo que leva ao sujeito, depois vai arrastando? Que é isso que é infalível, dá certo, você nunca erra, tá? Seguindo a vida número 5 fala assim: a aplicação aconteceu quando? Já bom, mata logo a charada, em junho, na casa de Andresa.
em São Vicente. A expressão grifada exerce a função sintática de quê? Vamos juntos. Ó, o que aconteceu? O que aconteceu? A aplicação, sujeito. Agora, a aplicação aconteceu quando? Em junho, adjunta adverbial de tempo. Na casa de Andresa, adjunta adverbial de lugar. Em São Vicente, o outro adjunta adverbial de lugar. Tem uma ideia positiva, mas não deixa de ser um adjunto adverbial. Letra C é o gabarito da questão de número 5. Tudo bem, meus caros? 6. No trecho, a ministra avalia que essa foi uma escolha importante em atenção ao envelhecimento da população. A expressão da população exerce a função sintática de quê? Eu não marco nada sem antes achar o verbo. Então vejamos, tá? A ministra avalia que essa foi uma escolha importante. Aqui tem uma oração. A ministra avalia, oração principal. Aqui eu tenho uma outra oração, que é uma objetiva direta. Tá? Você não precisa falar disso agora, porque eu só não estou batendo na oração subordinada substantiva, mas agora eu vou aqui a essa oração que eu sublinhei com a linha toda torta. Aqui, ó. O que foi uma escolha importante? Essa foi uma escolha importante. Ah, o meu sujeito aqui. Tudo aqui é no predicativo. Foi uma escolha importante. Em atenção a quê? Ao envelhecimento da população. O que ele quer da população é um termo preposicionado ligado ao substantivo abstrato envelhecimento. Está ligado a isso aqui, ó. Da população, o termo preposicionado? Sim. Que está ligado a envelhecimento. Envelhecimento é verbo? Não. Envelhecimento é um nome, um substantivo abstrato. Se der ideia de ação, é adjunto de nominal. Se sofrer a ação, é complemento nominal. A população não envelhece? É ideia de ação. Pode anotar. Termo preposicionado, ligado a substantivo abstrato, dando ideia de ação ou de posse, adjunto a de nominal, gabarito letra B. A questão de número 6. Tá? Então é isso aí. Agora, foi uma escolha importante em atenção ao envelhecimento. Se ele pede a função sintática de envelhecimento, complemento nominal. Por quê? O envelhecimento da atenção não sofre ação, ele recebe atenção. Tá? Mas o que ele pediu foi da população. A população envelhece, ação, adjunta de nominal. Tá? 7. Na frase, a professora explicou pacientemente os conceitos difíceis de matemática aos alunos que estavam com dificuldade. O termo aos alunos que estavam com dificuldade é um exemplo de quê? Eu não sei, eu vou ao verbo primeiro. Quem foi que explicou? Sempre assim. Achei o verbo. A professora, sujeito. A professora explicou pacientemente, mas ela explicou o quê? Os conceitos difíceis da matemática. A quem? Aos alunos que estavam com dificuldade. Quem explica, explica alguma coisa a alguém. Explicou o quê? Os conceitos difíceis da matemática, objeto direto. A quem? Aos alunos que estavam com dificuldade. Objeto indireto, letra D, é o gabarito dela. Tá bom? E, mergulho fundo, se ele pedisse somente quem estava com dificuldade, seria uma oração adjetiva restritiva, mas ele não pediu isso. É, tudão aí, aos alunos que estavam com dificuldade, objeto indireto, letra D, questão de número 7. 8, assinale a alternativa que apresenta corretamente a função sintática do termo. As flores coloridas, na frase. Ela admirou as flores coloridas no jardim ao amanhecer. Quem admirou? Ela, sujeito, admirou o quê? As flores coloridas. Objeto direto, né? Letra B. No jardim, adjunta adverbial de lugar. Ao amanhecer, adjunta adverbial de tempo. Mas ele não pediu, não olhei. Mas aqui, as flores coloridas, sim. É objeto direto, porque quem admira, admira alguma coisa, ou alguém, né? VTD, admirar. Os alunos resolveram rapidamente o problema. Assinale a opção abaixo corretamente que apresenta a função sintática da palavra rapidamente. Aí, quem foi que resolveu? Os alunos, sujeito. Eles resolveram o quê? O problema. Objeto direto, porque quem resolve, resolve alguma coisa. Agora, resolveram como? De forma rápida. De que maneira? De forma rápida, de maneira rápida. Rapidamente é uma adjunta de verbal de modo. Letra C. Gabarito. Tá bom? 10. Assinale a opção que apresenta a frase que se encontra na voz passiva. Se é a voz passiva, é porque o sujeito sofre ação. Existem duas formas de aparecer a oração com a voz passiva. É a forma analítica, verbo ser mais participo, ou na forma pronominal sintética, quando há o pronome apassivador, o ser. Vejamos, a nossa civilização é marcada. Matei a charada, por quê?
O que é marcada pela linguagem gráfica? Nossa civilização. É um sujeito que sofre ação. Ela não marca, é marcada. Voz passiva analítica, letra A. B. A escrita domina a nossa vida. Ação. A escrita domina. Ação. É uma instituição social tão forte quanto a nação e o Estado. Nossa cultura é basicamente uma cultura de livros, não traz ideia de passividade. Pela escrita, nós acumulamos conhecimentos. Ação, transmitimos ideias. Ação, fixamos nossa cultura, ação. Nossas religiões derivam de livros. Derivam de onde? De livros. Ação. Tudo é ação, somente passividade ali. Ó. Bizu, se é a voz passiva, locução verbal. Verbo ser mais participa, em regra, tá? E o pronome é passivo do ser. Foi o que aconteceu na letra A, locução verbal, ser mais participe, letra A. Bom? Passando a oração, empresas abandonaram o home office. Para a voz passiva analítica é bônus. A nossa oração, não, a nova redação será. Primeiro eu vou aqui, ó. Quem abandonou? Empresas, sujeito. Abandonaram o quê? O home office. Objeto de... Eu sei que ele é pergunta, mas enfim, objeto direto. Quem é o objeto direto vai ser sujeito paciente. Então, ó, o home office. O home office. Prova de português, o cara bota palavra estrangeira. Mas enfim, quarta cena. O home office. Aí, se empresas abandonaram, então o home office foi. O home office foi abandonado. Abandonado pelas empresas. Abandonado pelas empresas. Então, o home office é. Não, porque ali não é empresas abandonam. Empresas abandonaram, é passado. Home office será? Não, porque ele não está. Empresas abandonarão o home office. Por isso que não pode ser A, por isso que não pode ser B. O home office foi abandonado por empresas. Eu coloquei o pelo, mas tanto faz, tá? Pode ser o por, pelo, pela. Gabarito, letra C. Home office seria, só se estivesse assim, empresas abandonariam. O home office fora, empresas tinha sido, ou tinham sido. Aí sim. A número 11 letra C, campeã. 12 aqui, eles afirmam que isso transforma nossa compreensão de como estamos protegidos contra infecção. O verbo transformar, que é o verbo destacado, comporta-se como um verbo. Aí, isso transforma. Quem transforma, transforma alguma coisa. Transforma o quê? Nossa compreensão. É verbo transitivo direto, né? Letra D, gabarito. Porque isso é o sujeito. Transforma o quê? É VTD, tá? Nossa compreensão de como estamos protegidos contra a infecção, objeto direto. Letra D de dado número 12. 13. A escola investe em ambientes digitais de aprendizagem. A análise da função morfossintática só está correta na opção antes de descer para o playground. Faça a análise sintática aqui. Quem é que investe? A escola. Sujeito simples. Investe em quê? Em ambientes digitais de aprendizagem. Tudo aqui é um objeto indireto. Tá? Agora vamos ver. Em ambientes digitais de aprendizagem, é objeto indireto? Acabou a luta, fica mais fácil. A escola é sujeito elíptico é oculto, nem aparece. Ele está aparecendo, então tá fora, pô. Investe em transitivo não, é transitivo indireto. Quem investe, investe em alguma coisa, que é verbo transitivo indireto. Em conjunção subordinativa é preposição. D, pronome relativo, preposição, arrego. Letra A é o gabarito dela, tá vendo? Qual é a função sintática do termo na frase? Deixando sob terra este antigo corpo. Vamos lá. Deixando o quê? Este antigo corpo. Objeto direto. Onde ou sob onde? Sob a terra, uma adjunta adverbial de lugar. Né? Letra A, adjunto adverbial. Tá bom? Qual é a função sintática da palavra sublinhada na seguinte frase? Apresentei a minha namorada aos meus familiares ontem à noite. Quem apresentou? Porque eu sempre vou perguntar o verbo. E o princípio é o verbo. Eu. Eu apresentei quem? Ou o que? A minha namorada. Objeto direto.
A quem? Aos meus familiares, objeto indireto. Ontem à noite, adjunta adverbial de tempo. Tá? Bônus é assim. Objeto direto, letra C de casa. Qual é a função sintática do termo sublinhado na frase? Eu me tornei o que sou hoje. Aos 12 anos? A pergunta não tornei, ele bota interrogação, mas. Aqui, ó. Eu me tornei aquilo que sou hoje, aos 12 anos. Aos 12 anos é uma adjunta adverbial, né? Traz essa ideia de adjunta adverbial, tá? Porque eu, sujeito. Tornar-se, aqui é um verbo de ligação, tá? Aqui é um predicativo do sujeito. O que é pronome relativo, tá? Aos 12 anos, o adjunto adverbial. Legal? E ele quer complemento nominal. Existem três formas para você encontrar o complemento nominal. Termo preposicionado ligado a adjetivo, complemento nominal. Termo preposicionado ligado a advérbio, complemento nominal. E termo preposicionado ligado a substantivo abstrato, dando ideia de sofrer a ação, uma ideia passiva, ou seja, sofre a ação, complemento nominal também. Quem é que tem receio? Eu tenho receio de quê? De falar besteiras. Termo preposicionado ligado a receio. Receio é verbo ali? Não, é nome. O termo de falar besteira. Alguém tem receio disso? Sofre a ação, complemento nominal. Maria Rita não acredita em quê? No seu amor. É objeto indireto, porque é um termo preposicionado ligado a um verbo transitivo indireto. Solange não confia em quem? Em Laura. Objeto indireto, porque é um termo preposicionado ligado a um verbo. Ana precisa de quê? De mais amor. Objeto indireto, porque é um termo preposicionado ligado a um verbo. Letra A é o único. Pode anotar esse bizu. Verbo ter mais substantivo abstrato, então o termo preposicionado será um complemento nominal, tá? Qual é a função sintática do termo me na frase? Quando alguém me leva para dentro. Vejamos. Alguém. Quem é que leva? Alguém. Eu pergunto ao verbo sempre. Sujeito. Alguém leva quem? Me. Objeto direto. Quem leva, leva alguém. Objeto direto. Letra B é o gabarito da questão de número 18, ok? 19. Luiz Inácio viajou para o exterior, mas foi qualquer Luiz Inácio? Não. Presidente do Brasil. Aposto explicativo. Tá? Aposto explicativo. Não foi qualquer Luiz Inácio. Luiz Inácio, presidente do Brasil. Aposto explicativo, gabarito, letra D. Considere o fragmento. Eram 11 horas da noite de sexta-feira da Paixão e eu caminhava sozinho por uma rua deserta de Ipanema. A expressão de Ipanema é classificada sintaticamente como, vamos ver, eu caminhava sozinho por onde? Por uma rua deserta de Ipanema. Tudo que eu coloquei nos colchetes aqui é uma adjunta adverbial de lugar. Só que ele não quer isso, ele só quer de Ipanema. De Ipanema é um termo preposicionado. Uma rua deserta de Ipanema. É uma rua de Ipanema. Aqui é o termo preposicionado ligado a um substantivo concreto. Todo termo preposicionado ligado a um substantivo concreto, adjunto adnominal. Letra B é o gabarito da questão de número 20. Ok, meus caros. É isso. Fechamos aqui uma bateria, uma revisão bem legal de análise sintática. Espero que tenha ajudado, né? Foque no procedimento, no passo a passo e não foque de cara no gabarito, porque português é cheio de armadilha. Legal? Forte abraço a todos e até a próxima.